Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui, para que a gente possa juntos Jesus, glória a Deus. abençoar as nossas crianças. Pai, Amém. em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Senhor nessa noite, Pai, Aleluia. em favor da vida dos Senhor, nós pequeninos. abençoamos. Que a tua palavra Nós escreve Pai. e diz que dos Em nome de pais Jesus. já é o reino dos céus. Sim, Pai. Mas nós Nós sabemos enchemos, que Pai. eles Com têm, a tua meu Deus, presença, uma Senhor. caminhada pela frente. Teu E Espírito nessa Santo, caminhada, meu Senhor. Deus, eles precisam da Amém, ajuda Jesus, glória a e da Deus. intervenção do poder do teu Espírito Santo agindo na vida deles. Por isso, Deus, nós oramos aqui abençoando essas vidas. Sim, meu Colocamos diante de Ti, Senhor, a professora que vai instruí-los nessa noite, pedindo que o Senhor conceda a ela a Tua graça, Senhor, e sabedoria, Sim, meu Deus. para que ela possa ministrar ao coração deles a Tua palavra, de forma que o entendimento deles, meu Deus, seja enriquecido nessa noite e que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Como eu corro, eu bato a falta, eu corro, cabeceio, aí eu volto para o outro lado, tento defender a bola também. Glorificado seja o nome do Senhor, Amém, porque Jesus. nós sabemos todo o início, né? É assim. Eu sei que tem muitos irmãos capacitados aqui, que Deus já está preparando para contribuir, para somar conosco aí nessas necessidades que a igreja tem, né? Irmãos, mais uma vez quero saudar todos vocês, quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande tê-los aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem nos ensinado. A gente quer dividir, repartir com vocês nessa noite. E eu quero iniciar, antes da gente ler o texto, quero fazer uma pergunta. Você não precisa responder, mas você já vai refletindo, pensando sobre isso, né? Para que a gente possa juntos buscar na palavra de Deus uma resposta bem coerente com a pergunta que eu vou te fazer agora. O que é que Deus requer de você, de nós, de mim, da igreja? O que é que Deus quer de nós? Qual é o desejo de Deus, né? O que Deus requer de nós? E eu quero basear, a mensagem é justamente essa, o tema é justamente esse: o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. E eu vou basear essa mensagem no livro de Miqueias. A resposta está lá, bem clara, capítulo 6, versículo 8. Eu já comecei a pregar com sede, imagina, essa água vai toda até o fim do tudo. Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8. Está lá no Antigo Testamento. Agora com a Bíblia online, aí a Bíblia no celular ficou muito mais fácil de achar, né? Vou até achar aqui na Bíblia do celular também. Todos acharam aí? Amém? Amém. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz? Aqui está dizendo, o profeta está dizendo que esta é uma declaração do Senhor. E ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames
a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está assim aí na tua Bíblia? Resposta, claro, o que Deus quer da gente? O profeta Miqueias, ele faz um diagnóstico, ele recebe de Deus uma revelação e ele declara, ele diz assim, ele te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Palavra direta e incisiva, né? Que nem aquela propaganda da Tramontina, né? Vem a faca e faz... Não é assim? Sim. Diz que a palavra de Deus é assim, né? Ela é uma espada afiada, ela vem... penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar, irmãos? Amém. Deus amado e querido, em tua presença nós estamos e queremos nesta noite, ó Pai, aprender com a tua palavra. Por isso nós dependemos totalmente do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Deus amado, toma a minha vida nesta noite e me torna capaz, meu Deus, de instruir a tua igreja, de tornar, Senhor, esta noite uma noite produtiva, uma noite de edificação, de exortação, de consolação, que o teu Espírito trabalhe em cada coração conforme o desejo que está no teu coração, e que eu seja, meu Deus, um instrumento teu, capaz, meu Deus, de não atrapalhar, de não impedir que a tua mensagem chegue com clareza aos corações dos teus filhos. Meu Deus, me coloco na tua dependência e clamo a ti que o teu Espírito Santo nesta noite me use e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Miqueias é um profeta que vive lá antes do cativeiro babilônico, antes de que Deus perdesse, né? A expressão é bem o que diz, né? O que a gente conclui da Bíblia. Quando a gente lê a história bíblica, a gente entende que Deus é um Deus paciente, bondoso, compassivo, mas tem um momento que Deus ele perde a paciência. Desculpe o termo, mas é exatamente isso. E Miqueias é um profeta que vive um tempo assim. Miqueias vive um tempo, o começo do livro de Miqueias, como de outros profetas, como o próprio Isaías, fala que Miqueias, ele profetizou da parte de Deus durante o reinado de pelo menos 3 reis. Vamos ver lá no comecinho do capítulo 1. Fala que veio a palavra de Deus a Miqueias nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. 3 reinados. 3 reinados. Cada um desses reis reinou por algum tempo, foi substituído, veio outro, depois foi substituído outro rei, veio outro. E durante o reinado desses 3 homens, Deus usou a vida, Deus falou através da vida desse profeta. Ou seja, Deus estava ali dando tempo para eles, né? Dando tempo. Deus estava ali instruindo eles de como eles deveriam se portar, o que Deus queria deles, qual era a intenção de Deus para a vida deles. E Deus então deu tempo, né? Houve paciência de Deus para que eles se adequassem àquilo que Deus estava requerendo deles, aquilo que Deus estava pedindo para eles. Aqui a gente vê, pela descrição, que foi um período até longo de tempo, que Deus permitiu. E quando Deus levanta um profeta, geralmente quando Deus levanta um profeta, você vai ver isso através da vida de vários profetas. Deus usa esse profeta
muitas vezes para fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo. Deus usa o profeta para dizer, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo essa situação, eu estou vendo aquilo, eu estou percebendo esse tipo de comportamento, eu tenho intenção de abençoar vocês, mas há uma necessidade que vocês se posicionem de uma maneira diferente, que vocês mudem o comportamento, a postura, a maneira de viver, que mudem os seus objetivos, os seus ideais, Deus vai fazendo, primeiro Deus traz um diagnóstico da situação, e aqui no livro de Miqueias, já no capítulo 1, se você ler o capítulo, e nós não vamos ler, porque senão vai tomar muito tempo, mas eu vou fazer aqui menção, e depois, se você tiver curiosidade, na sua casa você pode ler. Esse livro de Miqueias é um livro pequeno, ele tem poucos capítulos, você consegue depois na sua casa, com pouco tempo, acompanhar tudo isso que eu vou falar aqui, desse diagnóstico. Primeiro capítulo já diz, Deus, ele se apresenta, apresenta o profeta, apresenta quem ele é. E nesse primeiro diagnóstico, a Bíblia fala, Miqueias fala que Deus, ele tem todo o poder, ele se levanta do seu trono e começa a olhar para a idolatria do povo, e começa a condenar, a questionar que o povo está andando em rebelião e idolatria. Miqueias fala que o Senhor se levantou do seu trono e trouxe acusações. Deus se levantou para acusar o povo por causa daquele comportamento que eles estavam tendo ali. E Miqueias, ele fica tão angustiado com aquela situação, que ele, no capítulo 1 mesmo, a expressão dele, eu entendo assim, que é como um gemido. Ele geme e chega a dizer, não há cura, não existe cura para esse povo. O profeta, aos olhos dele, diante daquilo que Deus está impulsionando ele a enxergar, a ver, a atitude das pessoas, ele olha e diz, olha, não vai haver cura para essa situação. Não vai haver cura para esse povo. Por quê? Porque nos dias de Miqueias, havia, como nos nossos dias, posicionamentos, situações, que incomodavam a Deus, porque Deus estava vendo que aqueles comportamentos, aquela situação, ela estava contaminando várias pessoas. É como hoje, a gente fala, eu até um diagnóstico que é particular meu, diagnóstico particular meu, que durante algum tempo, a gente vai falar um pouco de governo e de política, porque é inevitável, nós estamos vivendo esses dias. Durante algum tempo foi dado acesso às pessoas às universidades, E aí as pessoas entram nas universidades e saem de lá com a cabeça totalmente doutrinada, saem de lá totalmente doutrinadas para um tipo de pensamento, para achar que aquilo é certo e o que o outro está fazendo é errado. Então ele sai de lá com esse pensamento. E o Miqueias, o diagnóstico de Miqueias, ele vai de encontro a tudo ao que a gente está vivendo hoje. Ele vai, quando você olha a situação no tempo em que esse profeta viveu, você olha e fala, meu Deus, quanta semelhança com aquilo que a gente vive hoje. No capítulo 2, aqui do próprio livro de Miqueias, fala o seguinte, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da manhã, praticam, e aí ele fala algo interessante, ele diz assim, praticam porque o poder está na sua mão. Tem alguma semelhança com o que a gente vive? As pessoas que têm poder, que têm o poder nas suas mãos, elas vivem o tempo todo assim, maquinando, projetando, pensando, arquitetando
para que elas não percam esse poder, ou ao contrário, para que elas tenham cada vez mais poder, para que elas tenham cada vez mais poder e autoridade sobre a vida das pessoas. Então, quando Miqueias faz esse diagnóstico, ele mostra o seguinte, né? Ele fala, aqui no versículo 2 fala: cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas, arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Quer dizer, ele mostra já aqui que havia nessa época um aparelhamento daqueles que tinham o poder para se perpetuarem no poder, para dominarem as pessoas através desse poder. E ele mostra que eles fazem esse tipo de atitude, de ação, ele tem já uma semente de corrupção dentro dele. Já há uma semente de corrupção dessas pessoas. No capítulo 3, no versículo 2, mostra que havia também, na época deles, como nós temos visto hoje, né, uma certa inversão de valores. Veja aqui o que diz capítulo 3, versículo 2: a vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, arrancais a pele, esmiuçais os ossos, repartir como a panela e como carne dentro do caldeirão. Então, você vê que já nessa época, né, eles odiavam o bem e amavam o mal. Já Deus, e esse diagnóstico Deus está fazendo do seu povo. Deus está olhando para o seu povo, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que Deus tinha tirado lá no Egito de uma escravidão, que Deus tinha sustentado eles no deserto, que Deus tinha aberto o mar diante deles, que Deus tinha dado aquela terra que eles estavam morando para eles, por herança, que Deus tinha cumprido todas as promessas na vida deles, e Deus está vendo que esta semente de corrupção está lá dentro, no meio das pessoas que vivem dizendo que servem a Deus, que andam com Deus, pessoas que passam a viver uma inversão de valores, pessoas que dominam, que amam o poder, que dominam as pessoas, e vão ali dominando, como a própria Bíblia descreve, ao seu bel prazer. E passam então a trazer uma inversão de valores e a doutrinar a cabeça das pessoas para aquilo, falando que aquilo que é bom era bom, antigamente era bom, agora é ruim, e aquilo que era ruim agora passou a ser bom. Agora o amargo passou a ser doce, e o doce passou a ser amargo, né? A ética, a moral, os bons costumes, a família, tudo isso é ruim. O que é bom? É bom viver pervertidamente. É bom que a menina ou o menino não tenham sexo, não tenham escolha, que eles imponham sobre a criança aquilo que ela deve ser ou deve deixar de ser. Você vê que este tipo de pensamento e este tipo de sistema, porque isso é um sistema, e é um sistema do inferno. É um sistema do inferno que vai envolvendo a sociedade, que vai envolvendo a vida das pessoas, e a gente percebe aqui que isso não é de hoje. Não é um mal dos nossos dias, ao contrário, nos nossos dias isso tem se agravado, né? E o questionamento de Deus a eles é justamente isso. Não havia misericórdia, né? Ele diz: comeis a carne do meu povo. Você olha, essas pessoas, elas não estão realmente preocupadas com o bem-estar das pessoas. E eu estou falando aqui claramente, se você entende ou não entende, mas eu como instrumento de Deus aqui nessa hora, tenho que falar isso. Eu estou falando aqui claramente de pessoas que têm o poder político nas mãos. Mas a gente vai chegar na igreja ainda, calma. Calma, porque está tudo aqui. A palavra de Deus, ela não esconde as deficiências do
palavra de Deus, ela não omite o quanto nós somos pecadores e o como nós precisamos nos arrepender diante do nosso Deus. Fala que essa corrupção, ela não vai somente atingir a política. Capítulo 7, vamos lá, capítulo 7 do livro de Miqueias. Vamos lá, qualquer semelhança é mera coincidência. Versículo 3: as suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa. Nós temos um judiciário maravilhoso, né? Que não julga pela recompensa, que é imparcial, que zela pela democracia, que zela pela Constituição. Nós estamos vivendo totalmente o oposto daquilo que eles viviam, né? Porque os juízes daquela época, sim, viviam, aqui fala, Miqueias denuncia, Miqueias faz um diagnóstico e denuncia, ele diz: os juízes julgam pela recompensa, o grande fala da sua corrupção e da sua alma, e assim todos tecem o mal. Todos. A corrupção era generalizada. Os juízes, os príncipes, era generalizada. Deus está chamando a atenção deles. A Bíblia, lá no capítulo 1, como eu falei, lê lá na sua casa a Bíblia, diz que Deus se levanta. Deus se levanta, Deus está lá no trono dele, soberano, mas aí ele olha para aquela situação, ele se levanta para colocar eles em juízo, para trazer sobre eles aquela demanda que está ali incomodando o coração de Deus. Corrupção essa que se torna tão contagiosa que no versículo 6 fala assim, o filho despreza seu pai. Capítulo 7 aí que eu estou lendo. A filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são da sua própria casa, própria família. Então essa corrupção, ela atinge os lares, ela destrói os relacionamentos, ela penetra nas famílias, ela coloca os filhos contra os pais contra os filhos, os parentes uns contra os outros, traz aquela divisão, aquela discórdia, aquela maldição que é o que nós vemos sendo semeado nos nossos dias, ao ponto de um pai não poder sequer tocar no filho para poder corrigir ele. Então existe essa semente desse sistema agindo desde a época de Miqueias, uma semente que vem para corromper e trazer corrupção sobre todos os setores. Aí a gente pensa, mas isso não entra dentro da igreja, né? Não entra dentro da igreja. Vamos lá. Sociedade toda se rende ao sistema. Diz aqui no versículo 2: já pereceu a terra, o homem piedoso. Há entre os homens um que seja justo? Há entre os homens um que seja justo? Todos armam ciladas para sangue. É interessante, irmãos, que a gente olha e ele fala o seguinte, voltando lá no capítulo 3, que eles pensavam o seguinte: nós vamos até Deus e a gente clama a Deus, porque a gente às vezes pensa o seguinte, a gente vive envolvido num sistema, a gente não pode fazer parte do sistema, a gente não pode ceder,
Jesus falou que nós não somos do mundo. Nós que somos do mundo, então nós não podemos viver conforme o sistema do mundo. E muitas pessoas, às vezes, entram na igreja já contaminadas pelo sistema do mundo, e elas acham o seguinte, que as suas práticas religiosas, o frequentar a igreja, o estar no culto, o decorar uma música e saber cantar, o derramar lágrimas e sentir arrepios na pele, faz com que ela tenha benefícios diante de Deus. Ah, Deus agora vai me ouvir, porque a partir de agora, eu estou buscando a Deus. Há um jargão que diz que todo mundo é filho de Deus, que Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Mas, segundo a Bíblia diz, não são todas as pessoas que são beneficiadas por esse favor de Deus. Porque diz aqui no versículo 4, aqui do capítulo 3 de Miqueias, que diz assim: clamarão ao Senhor, mas não os responderá. Na minha Bíblia está dizendo que nem ouvirá. Na minha versão diz aqui, nem ouvirá. Esconderá antes deles a sua face. Esconderá deles a sua face. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, mordem com seus dentes, clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes dá na boca preparam guerra. Você percebeu aqui o que ele está dizendo? Você percebeu? Alguém percebeu? Ele está falando que o sacerdote aqui, o profeta, também é corrompido. Ele está dizendo o seguinte: se as pessoas não... Ele até clama por paz, mas se ninguém der nada para ele na boca, ele prepara contra eles o que? Uma guerra. Guerra. Irmãos, o negócio a Bíblia, ela mostra que a corrupção, ela chega, Versículo 7 diz: os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta de Deus. A corrupção que entrou no meio das pessoas, que atingiu o sacerdócio, que atingiu a política, que atingiu todas as áreas ali da sociedade, fez o coração de Deus se entristecer tanto, dizendo: olha, não adianta clamar, não adianta, porque não há resposta, porque não adianta pedir socorro, porque não haverá resposta. Todos estavam unidos ali, E a corrupção, ela tomou conta de uma certa maneira que ela vai afetar famílias, ela vai afetar a igreja, ela vai afetar todas as pessoas. Então Miqueias, ele, como eu falei, ele geme, e não é só no capítulo 1 que vai falar que ele geme e diz que não vê cura para aquela situação, mas em outros trechos do livro você vai ver Miqueias angustiado por causa daquele diagnóstico que Deus faz ele enxergar, daquela situação que Deus faz ele enxergar. E então ele busca com sinceridade de Deus o que é que Deus quer, para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma cura. O que é que Deus quer? Qual é o caminho para a gente sair dessa situação? Qual é o caminho para a gente romper com esse sistema? Qual é o caminho para a gente mostrar de verdade um coração sincero, convertido diante de Deus? Não ser um frequentador de igreja, uma pessoa que decorou músicas, ou que entendeu até o plano da salvação, porque entender o plano da salvação pode tornar a gente mais culpado ainda, segundo o que a Bíblia diz.
pode tornar a gente mais culpado ainda do que se a gente não soubesse nada e fosse ignorante. Então não é entender o plano da salvação, ou decorar algumas músicas, ou saber levantar a mão, ou ter algum tipo de comportamento no sentido de imitar, né, as pessoas que já vivem algum tempo no Evangelho, ou que seguem o Evangelho, que vão produzir uma mudança na nossa vida aos olhos de Deus. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, diz a palavra de Deus. E a vontade de Deus é se mostrar benigno com aqueles que verdadeiramente o buscam. Os olhos do Senhor estão agora aqui sobre a minha vida, sobre a tua vida, buscando encontrar em nós algo que possa justificar a nossa fé. Porque Tiago fala que a nossa fé, ela é justificada através das nossas obras. São as obras que mostram que a gente verdadeiramente tem fé. Porque quando você diz que tem fé, você precisa ter atitudes que comprovam essa fé. A fé é o firme fundamento daqueles que esperam. A fé, ela não tem lógica. Por isso se diz, é fé. Mas a Bíblia diz que quem que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando buscamos a Deus com sinceridade, nós temos que fazer da nossa vida um diagnóstico, porque às vezes a gente diz assim, pastor, mas eu não vivo essa corrupção, esse sistema. Mas é importante e necessário que nós nos aproximemos de Deus fazendo sempre um diagnóstico da nossa vida, do nosso comportamento, dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos planos. Se todos esses planos, desejos, sonhos, ideais estão de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida. Se verdadeiramente eu estou alinhado, porque nós cantamos aqui, né? Ele vem me buscar, ou glória, Ele vem me buscar. Mas será que eu estou agindo de acordo com aquele que espera, aquele que vem me buscar? Será que eu estou verdadeiramente me comportando como alguém que espera aquele que vem me buscar? Ou será que eu estou me comportando como aquele que diz, ele diz que vem me buscar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quem sabe um dia eu me preparo para isso. Quem sabe um dia eu me posiciono. Não, e as pessoas... E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falei com a minha esposa hoje de manhã. Porque as pessoas falam assim, quando eu sentir no meu coração. Elas ficam esperando o sentimento acontecer. O sentimento. Eu tenho que sentir no meu coração. E o seu coração... Segundo o profeta Jeremias, o seu, mas não é só o seu não, meu também, e o do profeta Jeremias também, e o de Miqueias também, diz o seguinte, Jeremias faz um diagnóstico, ele diz assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Isso é diagnóstico verdadeiro. Opa, está apagando todas as luzes. Deus amado. É o diagnóstico sincero de alguém que se aproxima de Deus e diz assim, olha, eu sou profeta. Eu ouço as pessoas falar por aí. Eu também sou profeta. Mas daquele que se aproxima de Deus e sabe, eu sou profeta, eu quando cheguei diante de Deus, eu falei para Deus que eu nem sabia falar, Ele falou, não, que eu sou uma criança, Ele falou, não, pode ir que eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, pode ir porque vão se levantar contra você, mas não vão prevalecer contra você, e isso muitas vezes enche o coração da pessoa, né? Deus falou, peraí, então aqui está o ungido de Deus. Mas esse ungido de Deus também sabe andar humildemente diante do seu Deus e fazer um diagnóstico da sua vida e dizer, meu coração é enganoso, eu não vou seguir ele não. Esse homem que foi escolhido, ungido,
por Deus, sabe fazer um diagnóstico da sua vida, andar humildemente diante do seu Deus e olhar e dizer: opa, peraí, não vou seguir esse negócio de coração não, porque esse negócio de coração aí pode levar a gente a se dar mal. Pode levar a gente à corrupção, porque o coração é, ele diz, desesperadamente corrupto. Quem me conhecerá? Então, voltando aqui, ele diz o seguinte, né? Ele faz esse diagnóstico. Ele faz esse diagnóstico que nós devemos fazer da nossa vida. O tempo todo a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento, para os nossos desejos. Porque às vezes tem desejos que a gente coloca no coração da gente, a gente coloca desejo no coração da gente, que esse desejo não está alinhado com a vontade de Deus. E a gente passa muitas vezes a entrar até em guerra com Deus por causa desse desejo. E usa a Bíblia. Pô, Jacó não lutou com Deus? Jacó não lutou com Deus, igreja? Amém. Lutou? Ah, eu vou lutar. Eu vou agarrar aqui. Mas por que Jacó lutou com Deus? Você já fez um diagnóstico disso? Já olhou lá o texto? Por que Jacó lutou com Deus? Ele lutou por Deus porque ele queria ficar rico, não é isso? Não. Jacó já era rico. Quando Jacó lutou com Deus, ele já era rico. Ele já tinha saído da casa do Labão, ó, com o bolso cheio. Naquela época não era o bolso, né? Era as ovelhas, né? Saiu com o rebanho atrás. Tinha muita. A Bíblia diz que tinha muita. Ele foi lutar com Deus. Por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Ele foi lutar com Deus. E ninguém sabe por que ele foi lutar com Deus. Ele foi lutar com Deus porque Deus chamou ele para briga. E sabe por que Deus chamou ele para briga? Ó, eu fiz um diagnóstico disso essa noite. Sabe por que Deus chamou ele para briga? Porque Deus, quando está lá a briga se desenrolando, Deus pergunta para ele. Qual que é a pergunta que Deus faz para ele? E o que ele respondeu? Ah, ele respondeu que era Jacó. E o que para o pai dele ele falou? Quando ele foi lá no pai dele, ele falou que ele era quem? Ele era Jacó? Não. Ele era quem? Ele falou que ele era Esaú. Não foi? Eu sou Esaú. Ele blasfemou, ele falou: Deus, mas como que você chegou tão rápido? O pai perguntou. Deus me deu. Blasfemou. Deus me deu hoje êxito. Consegui rapidinho essa caça aqui, ó. Tá aqui. Como que é teu nome? Esaú. Aí Deus pergunta para ele: como que é teu nome? Como que é teu nome? Jacó, enganador. Aí Deus fala para ele: sabe, essa luta aqui eu vou te dar a vitória. Nessa luta aqui eu vou te dar a vitória. Teu nome já não vai ser mais Jacó. Porque é por isso que ele estava lutando. Ele estava lutando para se livrar do Jacó. E se livrou do Jacó naquela noite. Se livrou do Jacó. Às vezes a gente luta por isso, por aquilo, mas a gente não luta para se livrar do Jacó. O Jacó está ali. A gente vive ali com o Jacó. O Jacó está ali. Toda noite ele dorme com a gente, acorda com a gente, né? E a gente não luta para se livrar do Jacó. Sabe por que a gente pensa assim? Quando eu senti no meu coração, quando Deus, né, mandar um anjo do céu descer aqui e falar comigo, porque afinal de contas eu não preciso mudar o meu comportamento hoje, eu preciso de um carro novo, de uma casa nova, vou fazer campanha para isso. Preciso de um carro novo, de uma casa nova, de um emprego novo, de um marido novo, de uma esposa nova, de tudo novo, né? Preciso de tanta coisa. Por que eu vou me livrar do Jacó agora, né? Deixa o Jacó aí, o Jacó não está fazendo muita, não está incomodando muito a minha vida, mas será que ele não está incomodando a Deus?
Será que ele não está incomodando a Deus? O Jacó pode não estar incomodando a tua vida. Quando você fala mentira para se livrar do problema, quando você resolve as coisas do teu jeito, faz as coisas da tua maneira, está acostumado a viver ali enganando, dando uma de Jacó. Mas você não quer se livrar de Jacó agora, porque você tem outras coisas mais importantes para conquistar. E a igreja te dá esse acesso, a igreja te diz, olha, vem fazer, vem buscar, vem receber. A igreja fala, alguns até dizem, ó, deposita tanto na minha conta que amanhã você vai ter a porta aberta. Irmãos, evangelho, nós estamos vivendo, e a Bíblia, Miqueias, quando ele faz o diagnóstico da sociedade em que ele está vivendo, ele vê que essa corrupção não está só nas pessoas lá fora, não está só na política, não, está lá dentro da igreja também, na vida dos sacerdotes. Capítulo 6, vamos lá, aonde a gente começou a ler, diz o seguinte, né? Versículo 2 diz que o Senhor tem uma demanda com o seu povo. Ele tem uma demanda e ele faz essa pergunta, né? Ó, meu povo, o que eu tenho feito? Por que vocês estão enfadados, né? Comigo? O que é que tem? Por que é, né? Vocês estão assim, agindo desse jeito? Deus está perguntando para eles. Aí fala para eles, né, lembrarem lá do Egito, lembrar lá de Balaque, daquele outro profeta enganador lá. Aí é interessante, né, que o diagnóstico que Miqueias faz, olha só que eu acho isso fantástico. Acho fantástico isso. O diagnóstico que Miqueias faz do pensamento das pessoas que são religiosas. Ele diz assim, versículo 6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos e com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele tá, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: sabe qual que é o pensamento desse povo aqui? Sabe qual que é o pensamento das pessoas? Que Deus está esperando delas rituais. A frequência da igreja, o ir ao domingo na igreja, o ter um período de oração, o ler a Bíblia, o pegar o carneiro, o oferecer, porque naquela época o culto era diferente do nosso. Então esse aqui era o culto. Vamos pensar assim, tá? Eles estavam ali. O que é que Deus está esperando? Está esperando a gente ir para o culto no domingo, levar uma oferta, devolver o dízimo. O que é que Deus está esperando? A gente ir lá cantar, bater palmas, se alegrar, pular, tal, orar. O que é que Deus está esperando da gente? Está esperando da gente um ritual. O diagnóstico de Miqueias é esse. O Senhor, o que o Senhor está esperando? Né? Ele diz assim: com que me apresentarei diante do Senhor? O que vai fazer, né, Deus se agradar? Vamos fazer uma campanha, então. A gente vai mostrar que a gente tem fé. Nós vamos toda sexta-feira, sem faltar, 7. Deus vai se agradar. Deus vai se agradar. O que a gente vai falar? Vamos dar uma oferta lá na igreja? Deus vai se agradar. O diagnóstico dele é do pensamento dos religiosos, de que Deus está esperando de nós rituais, diz que Deus está esperando de nós sacrifícios, né? Que Deus está esperando de nós coisas, e coisas que são fáceis de fazer. Sabe por quê? É fácil, irmão, eu fazer um voto com Deus de vir 7 semanas e vir. É fácil eu fazer um voto com Deus de entregar uma oferta e entregar. Difícil é eu negar o meu eu.
Difícil é quando eu estou com vontade, ou quando eu estou com raiva, ou quando eu estou com ódio, ou quando eu estou querendo me vingar de alguém, dizer assim, não se vinga, porque a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Difícil é quando eu estou com raiva de alguém, dizer assim, a Bíblia diz que eu tenho que tratar ele com benignidade, com bondade, ser longânimo, ser paciente, ser bondoso, tratar com gentileza. A Bíblia diz que eu tenho que manifestar o fruto do Espírito, que eu tenho que amar, que eu tenho que orar pelo que me aborrece. E isso é difícil. Ação a gente planeja, reação a gente nunca, às vezes não planeja. E a maioria das vezes a gente não planeja, a gente vive de reações. Vive de reações. E quando as nossas reações não estão sendo controladas pelo Espírito de Deus, muitas vezes essas reações elas vão contra aquilo que Deus quer de nós. E quando essas reações vão contra aquilo que Deus quer de nós, a gente pensa que vai compensar isso com uma novena, com um terço. Nós não estamos na igreja católica mais, é verdade. Mas então não é mais terço, não é mais novena, mas agora é campanha, é subir a montanha, é descer a montanha, é andar de joelho, é pular uma perna só, é plantar bananeira, é cantar bonito, é gritar bem alto. Não é assim que a gente toca o coração de Deus? Não. Miqueias, ele pensa, né? Ele fala, mas eu vou me apresentar diante de Deus com o quê? Né? Eu vou escolher aquele carneirinho, aquela ovelhinha, aquilo que o ritual de celebração do culto me ensinou. E aí, ele, no caso do versículo 8, né, ele diz exatamente aquilo que nós começamos. Ele lembra, né? Ele diz assim, não, ele te declarou, homem, o que é bom? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? Né? Aí ele diz o seguinte, pratiques a justiça. Praticar. A gente tem professor aqui. A palavra praticar, ela é o que, tia Márcia? É uma ação. É um verbo? É. É um verbo, né? Não é um verbo? É. E o verbo exprime o quê? Uma ação. A palavra praticar não é um substantivo, né? Não é uma coisa. Não é uma coisa. Porque eu posso pegar coisas para querer comprar Deus com as coisas. Só que Deus não quer coisas, Deus quer ações. Amém. Deus não quer coisas. Deus quer ações. Então ele diz, o que Deus requer de nós? Que a gente tenha ações. Que a gente tenha atitudes de justiça. Atitudes. E aí ele diz que ames. Em algumas palavras, em algumas Bíblias está a benignidade, né? E outras está a misericórdia. Que ames a misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Mísere vem de miséria. Córdia vem de cardia, coração. Que você, na hora de tratar as pessoas, você haja com o coração. Que você tenha compaixão da miséria do outro. Que você entenda que você também é miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu galardão? A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Amém. E Ele tem misericórdia. Ele olha para a nossa miséria. Ele olha para mim e para você. Ele não dá, não retribui a gente aquilo que a gente merece. Misericórdia é isso.
é o seguinte: graça é você ter aquilo que você não merece. E misericórdia é o contrário, é você não ter aquilo que você merece. Então ele está dizendo o seguinte: ame a misericórdia. Ele está dizendo: não dê para as pessoas aquilo que elas merecem. Dê a elas o amor de Deus. Amém. Dê a elas bondade. Dê a elas paciência. Dê a elas gentileza. Dê a elas todo o fruto do Espírito que Deus manifesta na sua vida. Amém. Ame isso. Ame. Ame não tratar as pessoas. Olhe para as pessoas com empatia. Se coloca no lugar delas. Porque você também falha, você também erra, você também tropeça, você também não vale o preço do sangue que Jesus pagou por você, e nem eu, e nenhum de nós. Mas Jesus nos amou de tal maneira, e Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é assim que Deus quer que a gente ande diante de Deus assim, amando a misericórdia, praticando a justiça. E por último ele diz: ande. Andar também é verbo, não é? Também é ação, não é? E ande é uma ação contínua. Ande humildemente, ou seja, se relacione com Deus. Amém. Ande com Deus. Ande com Deus. Você não precisa do pastor. E eu falo isso sem medo de errar. Você não precisa do pastor. Você não precisa do diácono, do obreiro, do bispo. Ande você com Deus. Amém. Quando Jesus morreu na cruz e expirou, ele disse: está consumado. E houve uma ação de Deus. E qual foi a ação de Deus? O véu se rasgou de alto a baixo. Foi Deus que começou lá do alto e disse assim: agora não tem mais separação. Agora você pode andar comigo. Agora você pode me buscar. Agora você pode andar na minha presença. Agora você pode se alimentar de mim. Agora você pode ser renovado por mim. Agora você pode receber a minha misericórdia, a minha bondade, a minha graça. Agora você pode ser beneficiado em andar comigo. Glória. Ande. E esse é o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente ande com Ele. Deus quer que a gente tenha compaixão das pessoas. Deus quer que a gente viva uma vida justa. Viver mentindo é justo? Viver enganando é justo? Não. Então luta com Deus. Você quer lutar com Deus? Você quer entrar em guerra, quer agarrar no Jacó, segura o anjo, não é assim? Segura o anjo. Segura o anjo aí, irmão. Segura o anjo aí, irmão. Olha para o teu irmão e fala: segura o anjo aí, irmão. Agarra aí na perna do anjo. Não é assim que eles cantavam na igreja? Me dá a minha bênção. Me dá a minha bênção, transforma a minha vida, transforma meu caráter, tira esse Jacó de dentro de mim, me faz um Israel, me faz um Israel. Me faz um príncipe, me faz uma pessoa justa, me faz uma pessoa compassiva, me faz uma pessoa diferente. Luta com Deus. A gente precisa lutar com Deus. Amém. E essa guerra é uma guerra que é bom a gente entrar, né? Não é bom a gente entrar, igreja? Amém. Amém. Porque se a gente vencer essa carcaça velha aqui, meu irmão, nós estamos bem. Quando a gente vence essa carcaça velha ali, aqui o Espírito de Deus vem e trabalha em nós. Aleluia. Ele se move. Quando você se esvazia, por isso que João, quando vieram lá, né, João batizava, tal, não sei o que, olha aí, vieram para ele, Jesus também está batizando ali. Ele falou: mas que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua. O outro está fazendo, está deixando de fazer, está acontecendo, não tem problema. Eu quero eu diminuir para Deus crescer em mim. Amém.
Tem problemas que o outro está crescendo, está aparecendo, não tem problema nenhum. Eu estou preocupado com a minha vida. O diagnóstico que eu tenho que fazer é da minha vida. É eu e Deus. É você e Deus, mais ninguém. O que as pessoas vão pensar, vão dizer, vão falar, não importa, irmão. Importa que Deus olhe para você e você possa dizer: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Que não é isso aí já é música, né? Que não é vaidoso. O que tem mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Não é da música isso aí? Também. Também. Que não é vaidoso, que anda humildemente. Que anda humildemente. Então, se a gente olha para esses profetas aqui, e Deus é assim, né, irmãos? Você vê, Deus ele vai dando chance, ele vai dando tempo. Aquele relógio, eu nunca consigo enxergar ele. Olha, já está no meu horário. Se eu fosse para aquele relógio lá, eu estava perdido. Deus ele dá chance, ele dá tempo. Deus não exige que você chegue aqui na igreja hoje e amanhã você já seja o arcanjo. Não, Deus está te dando, Ele vai dando tempo para a gente. Só que Deus quer algo de nós. Deus quer atitudes nossas, não rituais. O que nós, como igreja, temos que entender é que Deus está esperando de nós atitudes, não rituais, não cerimoniais. Os cerimoniais a gente faz é um apoio, é um ponto de apoio para a nossa comunhão com Deus. A igreja que é um ponto de apoio para a tua comunhão com Deus. É só um ponto de... Vamos lá, lição de casa é um ponto de apoio. Não é a muleta. É você e Deus. É você e Deus. É o ponto de apoio. Aqui nós nos reunimos, aqui a gente canta, a gente louva, a gente engrandece o Senhor, a gente ora, a gente estuda a palavra. Aqui é um ponto de apoio. Mas não dependa desse ponto de apoio. Pode contar comigo? Pode. Pode contar com o pastor Jorge? Pode. Pode contar com o pastor Salatiel? Pode. Pode contar com o presbítero Roberto, né? Pode. Pode contar com o Mário? Pode. Pode contar com o Tiago? Pode. A Bíblia diz, é por isso que Deus nos trouxe essa comunhão. Mas é atitude minha. O Tiago não vai fazer nada por mim. A Eliade não vai fazer nada por mim. E eu vou terminar aqui, porque senão eu já estou olhando para mim. Eu estou aqui debaixo de ordens. Hein? Vamos para a ceia do Senhor. Vamos, irmãos? Vamos para a ceia do Senhor. Eu me empolgo um pouco às vezes. Eu tenho esse problema. Às vezes eu me empolgo um pouco, Deus começa a me tomar para falar certas coisas e eu não posso me calar. Né? Não posso me calar. Então vamos, nesse momento, fazer um diagnóstico. Tem um momento melhor do que esse para a gente fazer um diagnóstico da nossa vida, dos nossos comportamentos, dos nossos desejos, sonhos, ideais e alinhar eles com a vontade de Deus. A gente pode alinhar eles com a vontade de Deus nesse momento, nessa hora. Curva a tua cabeça agora, vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante do Senhor, estamos vivendo, Senhor, essa mesma situação, talvez até muito pior do que as que viveu o profeta Miqueias, Senhor. Se nós fizermos um diagnóstico da sociedade nos nossos dias, nós sabemos, Pai, a corrupção é generalizada. Também se instaurou em todos os setores da sociedade. As famílias têm sido afetadas.
a política, o trabalho, até mesmo a igreja do Senhor tem sido afetada, Senhor, por essa corrupção extrema dos nossos dias. E nós, nesta noite, estamos diante do Senhor pedindo com humildade, Deus, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha agir, meu Senhor amado, em nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, porque somente o poder do Teu Espírito Santo é capaz de nos transformar, Senhor. Ó Deus, nós nos esvaziamos aqui diante da Tua presença, nós nos arrependemos, nós Te pedimos perdão e pedimos, ajuda-nos a nos livrar desse Jacó, ajuda-nos a nos livrar desse velho homem, dessa corrupção que está nesse corpo mortal, que está muitas vezes impregnada em nossa alma e nas nossas atitudes. Nos ajuda, meu Deus. Com sinceridade nós chegamos diante do Senhor nessa noite. Vem, Espírito Santo, agir em nós. Nesse momento que nós vamos participar do corpo do sangue do Senhor, nós te pedimos, faz, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, e alinha a nossa vontade e a Tua vontade nessa noite. Quero pedir, meu sogro, pastor Jorge, ele vai celebrar, vai ministrar a ceia, vai orar. Quero passar a palavra dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos estar em pé na presença do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, porque recebi do Senhor que também vos entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois do cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice, para que você não beba e não coma indignamente. Ou seja, não faça isso em pecado. Mas você pode examinar você mesmo. No momento em que você se apresenta a Deus, peça perdão ao Senhor. E aí, participe da ceia do Senhor. Quero passar uma orientação para os irmãos aqui. Quando será distribuído o pão e vai ser distribuído o cálice, primeiro nós vamos participar do pão, como a palavra de Deus nos ensina. Depois de cear, tomou o cálice. Então nós tomaremos o cálice e vamos fazer isso todos juntos. Amém? A palavra de Deus diz que o sacrifício era contínuo, era todos os dias. Mas Jesus veio e completou um sacrifício único. Mas nós não temos um sacrifício contínuo, mas fazemos isto em memória de que o sacrifício já foi feito por todos nós. Vamos levantar as nossas mãos para o céu e vamos apresentar esses elementos diante do Senhor. O pão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti este pão e representa, Senhor, o Seu corpo que é partido por nós. Consagra, Senhor, esse alimento, Senhor, para que ele seja, Senhor, bênção para a nossa vida e nós possamos, ao participar, Deus, deste sacrifício, deste memorial, deste símbolo, Senhor, nós possamos, ó Deus, ser renovados para a glória e honra do nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, apresento diante de Ti o cálice, Senhor, como que a Tua palavra diz que o cálice é o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário.
que o Senhor derramou seu sangue para nos remir, para nos restaurar, para nos lavar de todos os nossos pecados. Consagra a Deus estes elementos, para que eles sejam, Senhor, Deus, para nós, um memorial contínuo para a glória do teu nome. Amém? Amém, Jesus. Temor e tremor. Nós estamos lembrando da nossa redenção. O preço foi pago por nós. Não foi um preço qualquer. Foi o preço de morte e de vida, de sangue derramado. Por isso o Senhor tomou, depois de cear, tomou o cálice em sua mão e disse: este é o sangue do novo, da nova aliança. Aleluia. É o sangue do meu corpo, que é derramado por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. Celebremos todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Pai. Glória a Deus. Mensagem da cruz é morrer, amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa a Glória a Deus. Antes de passar para o pastor dar a bênção apostólica, a bênção para nós. Aleluia. A bênção apostólica. É apostólica. Aleluia.
terça-feira, às 20 horas. Nós temos o nosso culto de oração. Quarta-feira, às 15 horas. Eu gostaria que você estivesse aqui presente na comunhão, se você puder. Está conosco, prestigiando o nosso culto. Ele é online, mas também a gente gosta de sentir o calor do seu, né, da sua presença. Sexta-feira o grupo familiar vai ser lá no condomínio, lá na casa do... Em frente ao posto Frediane. Em frente ao posto Frediane, lá na casa do Marcel. No domingo às 19 horas estamos no culto. Quero dar a você agora a oportunidade, se Deus assim mover o seu coração, de participar desse projeto, que é da obra do Senhor, e quiser cooperar com a sua oferta, com o seu dízimo, você tem a oportunidade agora. Eu quero que você pegue o envelope mesmo que você não tenha nada para oferecer agora. Pegue o envelope, levanta para o céu para nos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus. É o Senhor quem provê a glória. Amém, Senhor. Abençoa teu É o Senhor povo, que Pai. move os corações para eles venham participar da obra do Senhor. Toda necessidade, Pai, Tua palavra mesmo me responde. O Senhor é quem sustenta a obra. Se os homens não fizerem, o Senhor fará milagrosamente. Senhor, abençoa aquele Mas o que Senhor dá dá a oportunidade a todos os homens para que eles Possas possam, abençoar, fazer, meu Deus, aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso, Senhor, eles estão levantando agora as suas mãos. Aquele que não tem nada de envelope, tem o desejo, Senhor, de ter. E aquele que tem, abençoa, Senhor, para ter uma mudança sobre a vida e a casa de cada um, Pai, em nome de Jesus. A esposa vai recolher os outros envelopes, enquanto isso, o pastor Zé vai encerrar. Aleluia. Bom, já foram dados os recados. Aguardamos vocês. Aleluia. Bom, vamos lá. Minha esposa lembrou aqui. Tem um. Aqui. Achei. Dia 29, irmãos. Nós estamos nos movendo. A gente não quer sobrecarregar os irmãos com atividades na igreja. Claro, quero que você tenha tempo para a sua família, quero que você tenha tempo para semear na vida de outras pessoas, viver em sociedade. Nós temos, mas nós entendemos isso como uma necessidade. Então nós oramos a Deus e aí a gente se propôs a fazer um evento para ministrar sobre a vida dos casais aqui da igreja, ministrar sobre casamento, uma palestra específica falando sobre o relacionamento entre um casal. E você é nosso convidado. Nós estamos aí programando isso para o dia 29. Aqui na igreja mesmo, a gente quer fazer um pequeno coquetel depois da palestra. Primeiro vai ser a palestra, a ministração, a palavra de orientação, né? Um conteúdo bíblico para poder ajudar você no seu relacionamento com a esposa, né? Como casal. E depois a gente está programando fazer um coquetel. Estarmos juntos aqui. Um momento de confraternização também, tá? Então você é nosso convidado, você também tem liberdade de convidar outras pessoas. Não terá custo para ninguém. Nós estabelecemos, estipulamos nenhum custo. Nós vamos nos organizar da seguinte maneira: cada casal que puder contribui com um refrigerante ou um prato, né? Ou os dois, um refrigerante e um prato, para poder contribuir para a gente depois se confraternizar, no final, tá bom? Combinado assim? Amém. Prato cheio, né, vazio? Cheio. A gente depois esvazia ele, mas tem que chegar cheio. E salgado e doce, né, se quiser. Isso, um salgado doce. Tudo bem? É isso mesmo? Isso Antônio, mesmo. tá certo? É isso mesmo? E o que mais que você falou? Da leitura. Estamos incentivando os irmãos a ler o Evangelho de Mateus. Então, cada dia é um capítulo e aí cada um de nós está mandando uma pequena explicação sobre o conteúdo daquele capítulo.
Tá bom? Faz assim com as suas mãos, meu Deus amado e querido. Assim como o Senhor nos trouxe aqui, Amém, Jesus. debaixo da tua graça e da tua Obrigado, bondade, Pai. que o Senhor também nos leve de volta aos nossos lares, Senhor Jesus. Pai, que nós tenhamos uma semana produtiva, frutífera, abençoada, que o seu Espírito nos guie, nos conduza em todas as decisões nessa semana, que o seu Espírito nos transforme a cada dia, de glória em glória, como na imagem do Senhor, para que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da Glória a glória. Deus. Meu Deus, abençoa o teu povo, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consumação do Espírito Santo seja sobre nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz: Amém. Amém. Teu irmão, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Glória a Deus.